Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Eu peço você que chegou até aqui, que dê um like, quer dizer, você curta o vídeo, se inscreva aí no vermelhinho no canal para sempre estar recebendo nossos vídeos. Pois bem, vamos começar de novo. E eu quero começar com uma frase do pastor Martin Luther King, quando ele iniciou um dos seus famosos discursos. I have a dream. Eu tenho um sonho. Que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo seu caráter. Olha, quando nós falamos em uma sociedade mais justa, igualitária, quando nós falamos em democracia, nós não temos como ignorar o livre exercício da crença de cada cidadão. A intolerância religiosa, assim, ela não é algo que atinge apenas uma religião. Isso é fato. Principalmente quando nós falamos de Brasil. E o que acontece aqui no Brasil? Nenhuma outra religião religiosa, orientação religiosa, desculpa, assim, foi tão massivamente, historicamente perseguida como as denominadas afro-brasileiras. Entre elas nós poderíamos citar as mais conhecidas como a Umbanda, o Candomblé e o Catimbó. A intolerância religiosa, assim, nós poderíamos falar que é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas, ou mesmo a quem segue uma religião, sendo mais específico. Isso é um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. Em situações extremas, gente, a intolerância religiosa ela pode se tornar, inclusive, uma perseguição na violência física. E nós temos vários exemplos no Brasil afora. Mas assim, nós vivemos um Estado laico, teoricamente, pautado, né? Portanto, vivemos pelo respeito e a diversidade religiosa que tem o nosso Brasil, as suas representações simbólicas e culturais, os crimes, em consequência ao racismo e ao ódio religioso, só crescem em nosso país. Nessa pandemia, houve um aumento de 67% das denúncias, segundo o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Quando se observa que essas denúncias, como é a realizada, ela é feita somente com religiosos de matriz afro-brasileira. Percebe-se que o preconceito, a intolerância estão arraigadas à ancestralidade que essas religiões carregam, onde a sociedade ainda não necessita exercitar assim, o respeito e as crenças de cada um. O mais horroroso, gente, é descobrir que essa intolerância acontece com esse grupo por parte de uma outra religião que tem como pauta principal o amor entre as pessoas. Religião essa da qual eu participo. Quando a gente generaliza assim, não quer dizer que não é todo mundo. Certeza, e vocês entendem isso. Eu já falei sobre teocracia em alguns vídeos anteriores, em nossos discursos, com várias fontes, exemplos, que mostram que esse tipo de governo ele só traz atraso e infelicidade para uma nação. Eu citei várias fontes, citei alguns livros escritos por alguns religiosos que gostariam de transformar essa nação chamada Brasil de uma nação teocrática. Mesmo assim, gente, com essa pauta de amor e aceitação, pelo menos teórica, atualmente o que mais nós estamos vendo, principalmente entre adeptos da mesma religião, já mudando o foco, seja em uma igreja católica, afro-brasileira, ou da minha fé evangélica, que para legitimar a forma de culto desses, denigre a imagem do próprio irmão, da mesma crença, do mesmo grupo religioso, da mesma igreja, do mesmo templo, do mesmo terreiro. Mas como é isso? Veja bem, você faz parte de uma igreja pentecostal que já está
A pentecostal clássica, que ela já está assim, eu vou dizer contaminada não, mas ela já está embebida, vamos dizer assim, com o movimento neopentecostal, pós-pentecostal. Né? E essas pessoas têm uma nova postura religiosa e de rito e de culto dentro dessa igreja. A partir do momento que você não aceita aquele novo movimento, você está fora. Você é como se você não estivesse mais pertencendo à crença religiosa cristã evangélica pentecostal. Porque essas pessoas não, é, é, não avaliam esses elementos. Simplesmente, algumas pessoas creem que tudo que é novo, tudo que nem é passado pela régua, por exemplo, das escrituras sagradas, mas que tem essa resposta emocional, eu tô falando da crença evangélica pentecostal. Isso deve entrar no movimento pentecostal, mas não é bem assim. Então, a partir do momento que você não aceita, você começa a ser excluído dos grupos. Tá? Daqui a pouco você começa a ser perseguido. Né? Primeiro com palavras, inclusive do próprio púlpito. E depois com as pessoas diretamente falando que você está frio, que você precisa se renovar, precisa se converter, precisa deixar que o Espírito tome conta da sua vida. Por aí vai. Então aqui eu dou um exemplo bem raso, mas um exemplo prático de como acontece essa intolerância religiosa dentro da própria crença. Assim acontece também na Igreja Católica, né? Quando você quer sair de uma tradição secular como a Igreja Católica e colocar outros elementos dentro, você vai receber justamente represálias. Né? Ou você persegue quem já está lá, ou alguém que está lá já começa a ter um comportamento diferente com você. Da mesma maneira, qualquer uma das crenças afro-brasileiras, você também não pode colocar elementos novos lá dentro de uma cultura que é extremamente tradicional, secular. Eu falo da minha fé, gente, e eu denuncio mesmo porque eu aprendi há muito tempo que o evangelho de Jesus é denúncia. É denúncia. E a verdade ela deve ser confrontada com a mentira, deve ser confrontada com o ódio e deve ser confrontada contra o desamor. Essa atitude não deixa de ser considerado um ato de intolerância religiosa, pois o ato incita outras pessoas a agirem da mesma maneira, da mesma forma, criando assim um ambiente hostil dentro das relações interreligiosas, lá dentro mesmo do grupo ou fora, né? Bem como para a sociedade. As pessoas sentem, algumas pessoas se sentem que estão morrendo em sua crença, quando na verdade elas foram ali para serem curadas. Mas não é isso que acontece, gente. Volto a repetir. Estou generalizando, porém isso é a verdade que acontece no grupo que eu participo, no grupo vizinho, no outro e Brasil afora. O evangelho é denúncia. O evangelho deve ser posto e confrontado com qualquer comportamento que vá de encontro ao evangelho. Porque o amor, ele consegue vencer. E foi para isso que essa fé, que é pautada no amor, existe. Tá bom, gente? Então é isso aí. Até a próxima. Um abraço.